irmãos, tudo bem? Espero que essa palavra encontre todos bem, em nome de Jesus. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra está em 1 Coríntios, capítulo 15, nós iremos ler a partir do versículo 50. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar do reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar do imperecível. Eis que digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte e o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Irmãos, mantenham-se firmes. Essa é a palavra do Senhor para vocês neste início de culto, porque muito mais tem o Senhor a falar através dos louvores, testemunho da palavra. Mantenham-se firmes no Senhor e que nada os abale. Por que esse medo? Por que essa ansiedade terrível? Por quê? Por que essa alma perturbada, angustiada? Cadê a alegria da salvação no Senhor? E essa palavra, a trombeta soará, certamente. Certamente a trombeta soará e num piscar de olhos, fechar e abrir, seremos transformados. A alegria da salvação do Senhor precisa estar em sua mente, em seu coração. Busque mais intimidade com essa palavra, mais intimidade com o Senhor, do seu Deus. Se alegre com as coisas que Ele tem prometido para você. Se alegre com a palavra do Senhor. Muitas vezes o pecado arranca isso da gente, a alegria da salvação, a alegria dessa vitória de Cristo na cruz do Calvário, a alegria da esperança, da Nova Jerusalém. E por que eu digo isso? No Salmo 51, o salmo que Davi escreveu quando ele havia pecado, ele havia matado Urias e tinha tido relações com a sua esposa, né? E aí o profeta Natan, homem usado por Deus, levou uma palavra do Senhor para ele, o castigou, o perdoou, mas o castigou. O Senhor o perdoou, mas o castigou. E no Salmo 51, versículo 12, se eu não me engano, ele pede ao Senhor: devolve-me a alegria da sua salvação. Mas Davi já havia sido perdoado, mas o pecado tira isso da gente. A alegria da salvação. Devolve-me a alegria da tua salvação. Salmo 51, versículo 12. Se a alegria da salvação do Senhor não está no seu coração, se ela não consegue ser maior do que o medo das coisas que estão lá fora, do amanhã, da incerteza, se essa alegria não consegue ser maior do que das coisas que te cercam, porque tem algo errado. É porque muitas vezes a carne está sendo mais alimentada do que o teu espírito, e você já não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Aquieta a tua alma. Eu sei que às vezes a gente tem promessas e que o tempo passa e a gente, aquela expectativa, aquela ansiedade, mas aquieta teu coração. Faça como Davi. Se você está deixando de acreditar, brigue com a sua alma. Fale com você mesmo. Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Pode ser que a pregação de um pastor, de um diácono, aqui uma serva do Senhor falando com você,
não é o suficiente. Você precisa colocar os seus joelhos no chão. Você precisa colocar a mão no teu coração. Você precisa dizer para sua alma: quieta-te, pois eu ainda louvarei o meu Deus. Eu ainda louvarei o meu Deus. Aquieta-te, porque melhor é o que está por vir do Senhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar ao Deus, que Ele venha fazer repouso em nosso lar, que venha tocar os nossos corações, a nossa alma, venha sarar as nossas feridas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos pela esperança. Te agradecemos pela vitória. Te agradecemos, Senhor, porque Cristo mesmo falou que ninguém viria a Ele se o Pai não estivesse atraído. E nós somos atraídos a cada dia. Hoje estamos sendo atraídos para a Tua Palavra. Sustenta-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas. Purifica-nos, Senhor, como pede o Teu servo Davi. Purifica-nos com esopo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá-nos força e não nos deixe cair em tentação, Senhor. Mas envia os seus anjos, nos guarda, nos proteja a nossa entrada, a nossa saída. Em nome de Jesus, nós possamos sentir a Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, recolhe as nossas lágrimas, brada dos altos céus e nos concede resposta, vitória, renovo. Que a paz do Senhor esteja sobre nós. Nos sustenta, Senhor. Tu és uma rocha inabalável. Firma os nossos pés, Senhor. Em nome de Jesus. Nos faz olhar para frente, para o alto, Senhor. Seguir. Em nome de Jesus. Apaga, Senhor. Tira a dor. Tira a tristeza. Manda embora o desejo de vingança, Senhor. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração. Abençoe a nossa casa, a nossa família. Abre portas, Senhor, porque Tu és um Deus que no meio da tempestade faz o Senhor milagres e permite os Seus servos vivenciarem maravilhas. Nos permita vivenciar o milagre do Senhor nesses tempos difíceis. Em nome de Jesus, nos sustenta e nos protege, Senhor. Eu te agradeço pelas Tuas misericórdias. Eu te agradeço em nome de Jesus pela Tua graça. Que o Senhor receba a nossa oração, o nosso louvor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Renove em nós, Senhor, a força. O primeiro amor nos faz voltar, Senhor, ao primeiro amor. Ao desejo de trabalhar para o Senhor. Pois a Tua palavra essa noite diz que o nosso trabalho é o Senhor e não é em vão. Em nome de Jesus. Devolve-nos a alegria da Tua salvação, Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito. Senhor, nós Te pedimos, Pai, permaneça conosco. Permita-nos nos reunirmos mais uma vez em Tua presença, para engrandecer o Teu nome, para louvar, porque o Senhor é digno de honra, de glória, de adoração. Aleluia, Cristo Jesus. Aleluia, Santo Espírito. Nós Te pedimos, Senhor, tira o medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Salva a nossa casa, a nossa família, Pai. Nos permita engrandecer o Teu nome com os nossos filhos, com os pais, com as mães, Senhor, com o marido. Em nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, e Te adoramos. Aleluia, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus estão abertas oportunidades. Deus abençoe todos. Glória a Deus. Eu creio num Deus que pode tudo e você também crê. Ele vai entrar na sua vida com providência. Amém? Creio.
Paz do Senhor a todos. Como todos sabem, estamos vivendo um momento de crise nacional, onde muitos perderam o emprego, muitos estão passando algumas necessidades nesse momento de privação, mas a Igreja unida, a Convenção Paulistana também, juntamente com as outras convenções, tem se unido nesta campanha Promessa Solidária, e nós agradecemos a cada um de vocês que tem participado, doando, se esforçando e colaborando conosco para essa campanha ser um sucesso. E até aqui tem sido uma bênção para a glória do Senhor. Temos atendido muitos necessitados, mas contamos ainda com a tua ajuda. Continue participando, continue colaborando conosco. A campanha ela vai ainda mais além e contamos com a tua colaboração, que até aqui tem sido uma bênção. Louvamos a Deus por a tua vida, que o Senhor tem concedido essa graça de você poder ajudar. Então continue se esforçando, continue colaborando conosco para alcançar mais vidas, que muitas sejam atendidas, não somente da nossa igreja, da nossa convenção, mas outras familiares, mas seu vizinho também pode estar necessitado. Então que nós possamos ajudar. Desde já agradecemos a cada pastor, a cada irmãos e irmãs da igreja que tem colaborado conosco. Que Deus continue abençoando você, para que possamos atender mais e mais famílias, em nome de Jesus, já te agradecemos. Oi, eu sou a Letícia e a fidelidade é uma bênção na minha vida porque através dela eu descobri, estou aprendendo um pouco mais sobre confiança, porque quando a gente entrega a Deus o que é dele, nós precisamos confiar que Ele vai nos mostrar e nos ensinar como administrar o restante que fica nas nossas mãos, e tenho provado ainda muito mesmo sobre o cuidado dele nos momentos de dificuldade e adversidade. Esse cuidado vem com a paz, com a tranquilidade sobre o que fazer, sobre como fazer frente a alguma dificuldade. Então a fidelidade, ela nos traz as bênçãos de poder provar um pouco mais daquilo que Deus ele tem para nós. Embora para muitos isso possa parecer pouco ou uma coisa irrelevante, é por meio da fidelidade que nós provamos as bênçãos mais doces do nosso Pai. Senhor, para todos os irmãos, a todos quantos nos ouvem, o nosso desejo é que a palavra de Deus alcance o seu coração como ouvinte, e que nesta oportunidade sejamos todos abençoados por estarmos diante de algo tão glorioso, tão precioso na vida da gente, que é a palavra do Evangelho, na qual nós devemos estar firmados. Para mim é uma alegria estar aqui com esta oportunidade, um privilégio até, que está sendo me dada a oportunidade para estar compartilhando um pouco da palavra com os irmãos aqui direto de Petrolina. E nós vamos nesta oportunidade meditar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 6, versículos 47 ao 49. Você que nos ouve, que nos assiste, pode acompanhar conosco a leitura desta palavra, e a partir dela iremos meditar um pouco no tema a casa espiritual do crente. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: qualquer que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa,
cavou, abriu uma profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Quando veio a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa, mas não a pôde abalar, porque estava alicerçada na rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, contra a qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Meus queridos, conforme falamos, vamos meditar um pouco sobre o tema a casa espiritual do crente. Um tema interessante porque em toda a Bíblia nós somos apresentados a partir da nossa decisão de seguir ao Senhor Jesus como possuidores de uma vida espiritual. Esta vida espiritual, na linguagem bíblica, ela representa uma estrutura, uma construção dentro de um processo de edificação, tendo os instrumentos de Deus, algo central, especial, para que a nossa construção, nosso edifício, esteja no padrão que agrada a Deus, no padrão que suporte as intempéries da vida, no padrão e na estrutura provada, capacitada para sobreviver em qualquer tempo, especialmente em tempos de crise. E hoje nós estamos aqui trazendo uma parábola do Senhor, uma palavra importante a partir de uma parábola do Senhor Jesus, que é a parábola da casa na rocha e na areia. Toda parábola de Cristo é uma linguagem alegórica, é uma figura, é uma comparação, e ela tem como função trazer para a gente lições espirituais importantes. Quando Cristo fala de parábola, ele lança mão de um recurso didático interessante, e sempre de elementos contemporâneos, de elementos atualizados, de elementos bem situados no tempo, bem contextualizados. Então, falar de casa é uma linguagem, tanto para a época de Cristo, há 2000 anos atrás, quanto para a nossa época, repito, é uma linguagem de fácil assimilação, de fácil compreensão. É claro que se Cristo estivesse hoje, ele que falou muitas vezes por parábola, ele não teria usado talvez muitas das parábolas que ele usou à época, não é? Parábola mais voltada para a civilização daquela época, para a vida socioeconômica daquela época, ele usou tais elementos nas muitas parábolas que ele citou. Nos dias de hoje, certamente, ele teria construído parábolas com outros elementos, com outra linguagem, tendo em vista o nosso contexto cultural presente. Mas em relação à parábola da casa na rocha e na areia, ela é bem atual para nós também, porque todos nós conhecemos o processo de construção de uma casa. Todos nós sabemos qual a finalidade de uma casa. Todos nós sabemos qual a importância de uma casa, não é? E todos nós, convenhamos, desejamos morar numa casa boa. Queremos uma casa confortável. Desejamos uma casa segura, Desejamos ter uma casa que atenda às necessidades nossas e da nossa família. Voltando especificamente para o contexto e para os elementos da presente parábola, uma das coisas que vai nos chamar a atenção na linguagem de Cristo é que, apesar de Jesus estar fazendo uma certa distinção entre dois grupos aqui de pessoas, não é? Entre pessoas com dois comportamentos diferentes, não nos parece que Jesus esteja indicando aqui uma diferença, por exemplo, entre um crente e um não crente, uma diferença entre um justo ou um injusto, entre um ímpio, não é? E um cristão, entre um religioso e um não religioso. Apesar de pessoas com comportamentos diferentes, com condutas diferentes, mas parece que o texto da parábola indica na direção
de um mesmo universo de pessoas, de um mesmo ambiente, de um mesmo grupo. Ou seja, Jesus está falando para crentes em geral, né? Sendo que a parábola vai fazer distinção entre um que é mais cuidadoso e outros que é menos cuidadoso. Pelos detalhes, é interessante até, se você, esse texto de Lucas 6, você vai encontrar ele também em Mateus 7, a parábola da casa na rocha e na areia. Só que o texto aqui de Lucas 6, ele traz alguns elementos, alguns detalhes que ajudam melhor a nossa compreensão para a aplicação da parábola. Porque a partir da linguagem aqui, o que nós observamos? Apesar da Bíblia falar de rocha e de areia, a parábola não mostra para a gente se tratar de dois ambientes diferentes. Onde alguém foi procurar um solo só de areia para construir e outra pessoa foi procurar um solo diretamente rochoso para construir. Por mais que na nossa mente a gente seja tentado a fazer essa imagem, mas não é isso que diz o texto. O texto diz assim: aquele que ouve minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou e abriu uma profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Então o que a Bíblia está dizendo não é que um construiu onde havia rocha e o outro construiu onde havia areia. Dois ambientes diferentes. Não, todo mundo era o mesmo grupo de pessoas, no mesmo ambiente, no mesmo solo. A diferença se dá porque um se deu ao trabalho de cavar bem mais profundo e o outro não se deu a esse trabalho. Então, repito, ambos estão no mesmo solo, ambos estão na mesma região geográfica, nas mesmas condições topográficas, ambos estão convivendo no mesmo lugar, né, no mesmo ambiente. Ocorre que as condições de solo, de ferramenta, as possibilidades de construções eram iguais para ambas as pessoas. No entanto, um deles decidiu investir os recursos, usar bem as ferramentas e diligentemente preocupar-se com uma construção sólida, profunda, que lhe garantisse um fundamento sustentável, não é? E uma segurança para o presente e o futuro da sua vida. Então, aqui está a grande diferença. Então, espiritualmente falando, não é? Que aplicação Jesus nos faz com a função e a interpretação desta palavra? A gente poderia dizer aqui que construir bem uma casa, alicerçar bem uma casa, fundamentar bem uma casa, é investir bem no reino de Deus, é preocupar-se e investir bem no nosso presente e no nosso futuro espiritual. Todas as parábolas de Cristo, elas trazem lições espirituais profundas e práticas. E o ensino espiritual que a presente parábola nos transmite é de uma importância primordial. O que Jesus vai nos mostrar aqui com muita clareza é que algumas pessoas, né, se dão um trabalho maior de cavar bem os alicerces. Não é? Eles se dão um trabalho maior de ter uma vida espiritual consistente, sólida, cuja base é uma rocha perfeita. Jesus vai mostrar que, diferente de algumas pessoas menos cuidadosas, menos diligentes, há aqueles que preferem investir mais do seu tempo, mais dos recursos que Deus coloca à disposição para investir, né, para agir, para se deter em algo mais profundo, mais consistente, com maior raiz, onde ninguém vê, né, onde as pessoas não têm acesso, mas é ali onde Deus trabalha, é ali onde Deus está presente, é ali
onde Deus vai agir. Aí eu deixo aqui uma pergunta. Por que será que muita gente não constrói a casa sobre a rocha? Primeiro ponto, é porque é um tanto quanto trabalhoso. Você precisa investir tempo, você precisa investir em leitura da palavra de Deus, você precisa se dedicar à oração, você precisa sair da superficialidade e ir às regiões mais profundas. Precisa fazer leitura e releitura da palavra de Deus. Precisa ter disciplina espiritual. Precisa ler, precisa meditar, precisa orar. Precisa gastar tempo nas disciplinas espirituais que diz respeito à nossa vida devocional e particular com Deus. Sair mais da região exterior, né? Da estrutura externa, que todo mundo vê, que é acessível a todo mundo, que talvez, né, cause admiração, nos traga reconhecimento, elogio. Investir nos valores do reino de Deus, nos princípios do reino de Deus, nas preciosidades, naquilo que é de maior grandeza e de maior profundidade. E para isso, gastar mais tempo na oração, na meditação, na leitura da palavra de Deus é importante. Isto dá trabalho. Isso precisa investir tempo e trabalho. Um segundo motivo por que muita gente talvez não construa a sua casa sobre a rocha é exatamente porque talvez ninguém enxergue isso, né? As pessoas não valorizem isso. Aquilo que está na base é de fundamental importância, mas não está à vista dos olhos, não é aparente, não está no exterior. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o conselho da palavra de Deus é para que aqueles que querem chegar bem ao final da corrida cristã, aqueles que querem chegar bem no reino de Deus, eles precisam se esforçar, né? Jesus, lá no mesmo contexto aqui, do ensino da parábola, lá em Mateus 7, ele vai dizer, olha, porfiai por entrar, né, no reino de Deus, esforçai por entrar no reino de Deus, porque muitos procurarão e não encontrarão. Então a palavra de Cristo nos desafia, né, nos encoraja a reconhecer que as coisas de Deus, os valores do reino, eles são preciosos, eles são gloriosos, eles são de uma profundidade e de um valor imenso. E a gente precisa investir neles. É como alguém que quer construir, né, a casa da sua vida, e antes de se preocupar com a estrutura externa, que também merece preocupação, ele vai se preocupar com a estrutura da base, com o alicerce, com o fundamento. Quem olha uma casa bem construída, uma casa de uma estrutura mais pesada, não tem ideia do que se gasta numa fundação. Por exemplo, o tempo e o volume de recursos. Os construtores, às vezes, vão levar dias e dias, não é? Gastando dinheiro. Até se tornar visível uma estrutura de parede sobre o solo, o que se gastou e se investiu de grande valor e importância na base, no fundamento, as pessoas não têm noção. Espiritualmente também é assim, né? Por baixo, na base de uma pessoa espiritualmente bem-sucedida, abençoada por Deus, tem tempo de oração, tem tempo de leitura, tem investimento, né, na investigação da palavra, na meditação da palavra e no tempo devocional com Deus. Há muita gente que ainda prefere investir, né, apostar mais naquilo que é exterior, não é? Nos seus dons, nas suas atividades que podem facilmente ser visto, valorizado, reconhecido, né, na pregação, no louvor, em algo que ele possa estar vendo e que seja valorizado de imediato. Não é errado você investir na fachada da sua casa, na estrutura da sua casa sobre o solo, mas é preciso que, antes de tudo, tenha uma base. É lá na base onde Deus atua. É lá na base onde Deus nos reconhece. É lá na base onde Deus nos vê
mais profundamente. Então eu quero me encaminhar para o final dizendo que a vida espiritual, segundo a parábola de Cristo, ela é realmente esta casa. E a gente precisa entender pela palavra de Deus que precisamos valorizar aquilo que diz respeito à nossa base, ou seja, nossas convicções, né, nossos valores, nossa fé mais profunda. E isso a gente adquire investigando, como já falei, e meditando na palavra e gastando tempo com Deus. É importante que a nossa vida prática, né, que a nossa vida como crente, como cristão na igreja e na sociedade não consista apenas naquilo que é exterior, né, naquilo que está ao alcance dos olhos, mas aquilo que está no recôndito da nossa alma, no nosso coração, onde Deus nos vê, onde Deus nos conhece, onde Deus nos assiste. Tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos da palavra de Deus precisa descer, né, no mais profundo do nosso ser. Precisa dar sentido à nossa vida. E isso é importante, inclusive, nos tempos de crise, como o atual que estamos vivendo. Quem está em Deus e profundamente identificado com a sua palavra, com os seus valores, jamais vai esmurecer, jamais vai sucumbir. Ainda que, usando aqui de um dos elementos da parábola, ainda que o vento, a chuva, né, a água bata com ímpeto, com força, aquela pessoa que está em Deus, a partir de uma convicção profunda no coração, de uma fé inabalável, porque tem alicerce espiritual, tem base espiritual, não está no cristianismo, na igreja, por qualquer influência, por qualquer oba-oba, mas porque lá no seu coração Deus já atuou, Deus já o converteu, Deus já o transformou. Quem tem essa experiência interior mais profunda com o Senhor, não há vento, não há tempestade, né? Não há força intempérie exterior que possa abalar, porque a nossa casa está firmada sobre a rocha. E a rocha, segundo a palavra de Deus, representa o próprio Cristo e a sua palavra. Então, a grande obra de Deus, não é? Pode ser vista, sim, na nossa prática exterior. Pode ser vista nos nossos dons, nos nossos talentos, nas nossas ações, naquilo que a gente faz e que as pessoas veem. E isso é importante, isso é valorizado pela palavra de Deus. Mas o mais importante é que aquilo que é exterior esteja fundamentado, alicerçado no que é interior, no que está mais profundo, naquilo que está internalizado em nossa estrutura mais interior, lá na alma, no íntimo do nosso coração, porque é nesse campo que Deus trabalha, é nessa região onde a palavra de Deus atua, é aí onde o Espírito Santo testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Então, a vida espiritual do crente é tal qual essa casa de que Jesus falou. Ela pode ser muito bonita por fora, ela pode ser muito suntuosa no exterior, ela pode ser admirada pelos homens, pelos nossos talentos, por aquilo que a gente faz, por aquilo que as pessoas veem e nos conhecem. Mas isso só será importante e valoroso se internamente houver em nós raízes profundas, convicções profundas, valores consolidados na palavra de Deus. Então, os cristãos da atualidade, os cristãos brasileiros, precisam, e no mundo, precisam encontrar este caminho, que é o caminho de guardar tempo, de preservar tempo, para estar diante do Senhor, da sua palavra, com vida de oração, devocional, para que haja na nossa casa espiritual, para aquilo que Deus nos chamou a ser para o mundo, raízes profundas, bases profundas, e um alicerce inabalável. Que aquilo que as pessoas veem de você, que aquilo que as pessoas conheçam de cada um de nós, seja reflexo, seja resultado de algo mais profundo. Que a nossa estrutura exterior possa brotar de um fundamento mais profundo,
alicerçado na palavra de Deus e na vida de comunhão com o Pai. É a nossa palavra neste dia, nesta oportunidade para você. E nós queremos encerrar neste momento com a palavra de oração. Bendito e santo Deus, a todos quantos estiveram ao alcance da nossa palavra, que a obra do Teu Espírito Santo, Pai, seja real na vida de cada um. Que a Tua palavra, Senhor, seja cada dia, meu Deus, praticada, vivenciada, Pai, na experiência de vida de cada ouvinte, Senhor. Que a Tua boa e eterna palavra, segundo nos está prometido, Senhor, produza fruto no coração de cada ouvinte. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa, meu Pai, fazer com que a Tua palavra nesta oportunidade crie raízes, Senhor, cada vez mais profunda na vida espiritual de cada ouvinte, gerando em nós, Pai, sede e desejo de conhecer mais e mais ao Senhor. Conhecer e prosseguindo em conhecer ao Senhor, através da leitura da palavra de Deus e de uma vida, Senhor, de piedade, uma vida devocional, real e cada vez mais profunda com o Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus a Tua bênção a todos, Pai, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde suas mentes e os corações em Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu nome. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do eterno Deus e Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém.